paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 15, versículos 1 até o versículo 8, que nos diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhestes a língua dos astutos. A tua boca declara a tua iniquidade e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido, ou foste gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti somente limitaste a sabedoria? Queridos, chegamos ao capítulo 15 do livro de Jó, e aqui nós vemos a réplica de Elifaz em defesa do Senhor e contra-atacando ali as palavras de Jó. O que nós vamos perceber aqui é como se, após ouvir tudo o que declarou Jó acerca daquilo que estava no seu coração, é bom lembrar que, conforme nós vemos a expressão de Jó nas suas palavras, ele estava ali, apesar de estar diante dos seus amigos, mas ele estava conversando com Deus, ele estava falando com o Senhor, com o Todo-Poderoso. E porquanto os amigos de Jó o estavam ouvindo, nós percebemos aqui que agora ele faz, ao falar a Jó, ele fica, de certo modo, indignado com aquilo que ele ouviu Jó falando, pois para ele, Jó não poderia se expressar daquela maneira com o Senhor, pois isso estaria colocando ele em uma situação desfavorável diante de Deus. Por isso, ele vai declarar para Jó dizendo assim: olha, a tua boca declara a tua iniquidade. E vai dizer também: a tua boca te condena. Olha só, irmãos, quando nós nos colocamos como advogados do Senhor, nós nos colocamos em uma condição que nós ficamos estudando o comportamento e as palavras do nosso irmão, e nós então achamos iniquidade nelas e falamos: olha, você está se colocando em uma situação de condenado diante de Deus. Era assim que Elifaz estava enxergando Jó. Só que ele não estava entendendo. Porque Jó não estava falando de Deus para o homem. Jó não estava falando da sua situação para o homem. Mas Jó estava falando de Deus para Deus. Jó estava falando da sua situação para Deus. Ou seja, ainda que Jó estivesse na presença dos seus amigos, ele disse na sua expressão que ele falaria a Deus, ou seja, ele estava falando com o Senhor. Então, meus queridos, o que os amigos de Jó não entendiam, o que Elifaz não entendia, é que, apesar de Jó estar falando algo que, do ponto de vista natural, se estivesse falando com uma pessoa, seria um agravo diante de Deus, como ele estava falando com o próprio Deus, aquilo deixou de ser um agravo, porque qualquer coisa que você pensar a respeito de Deus,
e você falar com Deus. Isso não é um agravo diante dele, porque ele já conhece aquilo que está no seu coração. Agora, quando nós temos algo em nosso coração e nós não ousamos falar diante do Senhor, mas começamos a falar com um, com o outro e não falamos com o Senhor, aí sim nós estamos adquirindo um agravo para com Deus. Isso é o que nós vamos perceber aqui mesmo no livro de Jó, quando nós caminharmos um pouco mais nestas reflexões. Então, o que nós temos para a lição de hoje é que Jó, ele foi mal interpretado pelos seus amigos. Os amigos de Jó, ao ouvirem as declarações de Jó, vão identificar nelas que Jó estava se condenando, que Jó, ele estava se colocando como alguém que estava adquirindo para si juízo divino para a sua vida por causa das suas palavras. Mas o que se passava na verdade é que Jó estava apenas sendo sincero com Deus, declarando aquilo que estava no seu coração e se abrindo com o Todo-Poderoso. Porque Jó, ele sabia quem Deus era. Ele sabia que Deus estava com os olhos voltados para ele e que não havia nada que ele pudesse esconder do Todo-Poderoso. E a sua expressão era a expressão de alguém que conhecia a Deus e sabia que Deus poderia lhe ouvir. Você conhece o Deus que você serve? Você sabe o que você pode falar com o Deus que você serve? Você sabe que como Deus ele vai se manifestar às suas palavras? Você acha que Deus ele vai te responder com ira? Ele vai te responder com um juízo? Ou será que ele vai responder a você com consolo? Ou será que ele vai responder você trazendo aí alívio para a sua dor, para a sua alma? Você conhece o Deus que você serve? Nós vamos perceber que Jó, ele passou a conhecer ainda mais o Deus que ele servia. Mas, ainda assim, com o pouco que ele conhecia do Senhor, ele reconhece que Deus não iria ficar irado com ele se ele abrisse o seu coração, ainda que fosse para colocar diante do Senhor toda a amargura que estava no seu coração. Assim sou eu e assim é você. Se você serve o Deus que Jó servia, se você serve o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder nos céus e na terra, eu declaro diante de você nesta reflexão, você pode abrir o seu coração diante dele, porque ele já conhece tudo que está dentro de você. Você apenas vai declarar aquilo que já é conhecido dele e ele vai ajudar você a passar pelo processo na sua vida de forma mais tranquila e com a convicção de que ele está por perto. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que em nome do Senhor Jesus você viva uma vida em que você possa ter um coração aberto diante do Senhor. Independente daquilo que está no seu coração, que você possa se abrir e se declarar para o Deus Todo-Poderoso. Amém? Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando. Eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.